Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Tricolor de Aço, Tricolor da Boa Terra. Torcedores e torcedoras do Bahia. Tudo bem, gente? Antes de quaisquer coisas, né? Parabenizar aos torcedores do Bahia pela volta à primeira divisão, que é o lugar realmente de merecimento do Bahia, né? Bem, tudo indica que a partir dessa temporada de 2023 as coisas serão diferentes, né? Muito diferentes para o Bahia. A SAF está no processo de aprovação, terá sua votação realizada no dia 3 de dezembro, né? Os sócios poderão votar e aprovar, por certo que deverão aprovar, a SAF do Grupo City no Bahia. E de certa forma, gente, nos bastidores, precisamos entender até que ponto a SAF já está mandando ou não no Bahia, e até que ponto isso é necessário. É muito provável que seja necessário que a SAF já esteja atuando. Por quê? Porque falta muito pouco tempo para a aprovação. Também depois da aprovação, a SAF terá pouco tempo para agir, para arredondar, ao menos o começo da temporada de 2023, se as principais ações, né, para que a temporada de 2023 não foram tomadas até o começo de janeiro, é muito provável que os resultados em campos não sejam os melhores, né? E a equipe comece a reagir apenas a partir do segundo semestre. Segundo semestre, no momento em que também essas equipes que sobem da Série B para a Série A, elas se organizam um pouco mais, também entram mais recursos, né? E assim por diante. Bom, por isso que eu acho que é muito importante que a SAF já esteja, assim, dando as cartas, de certa maneira, né? E acho que não tem nada de absurdo nisso. Acho que é bastante aceitável, porque falta muito pouco tempo, e esse pouco tempo aí tem que ter o bom senso dos senhores que hoje dirigem o Bahia. É muito complicado exigirmos bom senso de gente como Belintani, né? Mas o Belintani, ele corre o risco de ser atropelado pelo processo aí, se ele não colaborar. De certa forma, gente, é muito importante que a SAF, portanto, esteja dando as cartas no Bahia, ainda que não tenha sido aprovada ainda. Mas eu fico na dúvida se isso de fato está acontecendo. Por algumas ações que vêm ocorrendo no Bahia, algumas escolhas de técnicos, inclusive, muito parecidas com aquelas que eram feitas no passado, né? A chegada, por exemplo, do Barroca, né, e outros técnicos, aparentemente, sempre há alguns empresários ali, amiguinhos do Belintani, que são os caras que substituem, na verdade, essa equipe de scout e estudo de mercado do Bahia, né? O Bahia, quando o SAF virar, gente, precisa também contratar um head scout, né? Um cara que proteja o trabalho da equipe de scout, legitime este trabalho, né? Para que essa instituição interna, equipe de scout e recrutamento de mercado, seja muito forte a ponto de que se acabe definitivamente com essa história dos empresários amiguinhos, né? Isto ocorre muito em vários clubes do futebol brasileiro, evidentemente, mas sabemos, vocês, torcedores e torcedoras do Bahia, sabem que isso acontece muito no Tricolor. Então, agora surgiu o nome de um técnico aí, gente, e também por causa disso esse vídeo. Isso me traz aí à tona de novo essa reflexão sobre até que ponto a SAF já está dando ou não as casas no Bahia. Quero falar disso. Quero falar se eu acho realmente importante a chegada desse técnico, o que ele pode significar para o projeto do Bahia. Antes disso, contudo, pedir só a sua autorização para dizer que este vídeo tem um patrocínio, tá, gente? Patrocínio da 1xBet. A 1xBet é uma casa de aposta mundialmente conhecida, patrocina inúmeras equipes no futebol internacional, Liverpool, Barcelona, por exemplo, né? Também patrocina inúmeras competições ao redor do planeta. A Série C do futebol brasileiro, nessa temporada, foi patrocinada pela 1xBet. Não somente isso. Para você que curte mesmo a aposta esportiva, importa que você olhe bastante para essas casas de apostas, né, gente, que existem por aí, né? Elas não são todas iguais. Eu tô falando para você que curte a aposta esportiva, tá? Não são todas iguais. E geralmente quem aposta vai sempre nas mesmas casas de aposta, né? Por que não mudar? E se você for mudar, por que não ir na mais confiável que existe? Lá na Europa, a 1xBet é tida como a mais confiável do mundo. Mas não é somente por isso também. Também porque, gente, ela trata você como consumidor, e não somente como mero apostador, né? É uma casa de aposta que não vai ficar suspendendo mercados ali nos acréscimos dos jogos, como ocorre muito em inúmeras outras casas de aposta. E também, isso daí é o mais importante de tudo, né? Se você ganhar R$100 no casa de aposta por aí, você vai receber. Se você ganhar 2.000, 3.000, aí vai ser mais complicado. Vai ser uma burocracia, vai ser Meus amigos, tem cada história aí que vocês nem imaginam. Na 1xBet, isso não vai acontecer. Se você ganhar R$100, R$10.000, R$30.000, você vai receber imediatamente após o seu pedido de saque,
sem nenhuma burocracia. Não conhece? Convido você a conhecer. A 1xBet, usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Cadastre-se lá. Depois volta aqui. Pegue o código promocional XJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Caso você queira, evidentemente, até o limite de $200. Mas também, gente, para notificar para eles que vale a pena investir nesse canal. Tá? É muito importante para esse canal aqui também esse apoio. Já sou inscrito, usando o seu link JOSA. Então, se você for apostar nesse final de semana, na rodada do Brasileirão, a última, muito importante, use a bolsa de apostar usando a 1xBet. São grandes jogos aí, jogos decisivos que vão apontar equipes para a Libertadores de América, né? Ainda há algumas vagas. Então, cadastre-se lá rapidinho, coloca o código promocional XJOSA e jogue, né? Caso você seja um apostador, nesses jogos do Campeonato Brasileiro, nesta última rodada. Tá bom, gente? Muito obrigado. Fechando parênteses, então, voltando a falar aqui do Bahia. Especula-se muito que o Antônio Carlos Zago será o técnico do Bahia. Muitas fontes já confirmam essa contratação, embora ainda não houve ainda a confirmação oficial do clube. De tal sorte que não podemos bancar o Zago, mas é muito forte a especulação. Né? E também há aí uma questão de que o Zago ele foi, né, até pouco tempo, treinador do Bolívar, né, que tem ali uma associação, não é bem uma SAF, gente, é uma coisa, é um negócio diferente. Com o Bolívar lá da Bolívia, o Zago fez de fato uma grande campanha no Bolívar. Mas será que o Zago é esse técnico mesmo para tocar esse projeto do Bahia? Será que ele é esse técnico mesmo? O Bahia está vivendo um momento novo. O momento da SAF. Há inúmeras expectativas dos torcedores em relação ao que pode acontecer. Não seria interessante trazer um técnico muito mais experiente? O Bahia também, além disso, está voltando à Série A. E quando volta, uma equipe volta muito fragilizada hoje na Série B. Mesmo com o dinheiro da SAF, esse dinheiro não vai ser investido imediatamente, gente. A SAF provavelmente vai fazer uma análise, mas a partir de muita observação do que está acontecendo, vai tentar se inserir melhor no contexto do futebol brasileiro para começar a fazer grandes investimentos. Eles podem até acontecer, mas não nesse montante que todo mundo está pensando. A SAF, como vocês sabem, promete investir R$1 bilhão no Bahia, mas ao longo de 15 anos. Né? Acho muito importante da SAF essa preocupação em pagar rapidamente a dívida. Isso mostra que a SAF tem aí algo de muito diferenciado em relação às outras, muito interessante. Pretende direcionar R$300 milhões para pagamento de dívidas, assim como também investir na estrutura. Né? 500 milhões vai ser apenas para contratação de jogadores, né, ao longo desses 15 anos. E tem 200 milhões aí que vai ser investido na infraestrutura, inclusive na categoria de base. E também colocar ali, né, uma liquidez, né, o que a gente chama de capital de giro para o clube, né, em 2022 também. E aí, salário e outras coisas também. Né? Me chama a atenção desses 200 milhões a questão da base. É muito provável que o City invista muito na base, sim. Agora, para que é uma outra questão. A gente precisa apontar isso, debater isso com muito mais calma em outros vídeos. Né? Agora, em tese, a distância parece algo realmente muito interessante. Agora, esse montante, esse dinheiro não vai chegar de cara ao Bahia. E o Bahia será muito uma equipe, no começo, tá, gente? Será muito uma equipe, provavelmente, de Série B na Série A. E pouco a pouco vai se montando, se configurando como equipe de Série A em Série A. Essa configuração é provável que ela termine apenas em meados, ou a partir de meados do ano de 2023. É muito complicado subir hoje em dia, porque a equipe volta muito fragilizada. O Botafogo, por exemplo, precisou investir muito dinheiro para conseguir se salvar do rebaixamento, e somente agora, né, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo cresceu bastante. E aí, hoje, luta por Libertadores de América. Né? Então, gente, até por causa disso, esse técnico tem que ser muito bom. Por quê? Porque o Bahia tinha uma equipe de Série B, na Série B, e o Bahia está na Série A, vai ter que montar uma equipe de Série A agora. Então, é muito importante ter um técnico para conseguir pegar esses jogadores novos que estão chegando, e mesmo promover um outro da base, e mesmo saber lidar com aqueles lá, saber qual que vai ficar ou não, e montar um time. Não pode ser um técnico qualquer. Não pode ser. E o nome do Zago é especulado como esse nome aí, e muita gente está elogiando, falando que vai ser tal. Na minha opinião, em relação ao Barroca, muda pouca coisa. O Zago é um técnico complicado, é um técnico que teve, lá na Bolívia, uma trajetória muito boa com o Bolívar. Mas pensa um time em que, se o técnico não atrapalhar, tudo vai dar certo. Porque o investimento hoje do Bolívar é muito grande perto dos investimentos de outras equipes. Né? Esse é um ponto. Outro ponto, que ninguém sabe, eu já contei isso aí, é que o Zago, quando ele chega no Bolívar,
ele leva uma mentalidade defensivista para o Bolívar. Ele começa a praticar um jogo muito defensivo. E a equipe é uma tragédia. A equipe começa a ter resultados horrorosos, começa a perder até dos últimos colocados. Uma situação bastante sui generis, porque o Bolívar, tido como a academia boliviana, costuma fazer um jogo com muita posse de bola, ao menos para o contexto do futebol boliviano. E o Zago está fazendo tudo ao contrário. A equipe estava perdendo um jogo feio, de forma bastante... E os torcedores começaram a protestar. Houve uma situação que os torcedores pararam ele quando ele estava chegando ao centro de treinamento, e aí exigiram dele que ele mudasse completamente a forma da equipe jogar. Inclusive, direcionou para eles algumas atitudes que ele precisava ter. Inclusive, obrigou o Zago a mudar alguns jogadores. Ele ficou com medo, porque o movimento foi muito grande, muita gente na porta do clube parando o carro dele, e a partir dele muda completamente as coisas. E é a partir daí que o Bolívar começa a fazer sucesso e começa a ganhar. Mas se não fossem os torcedores, provavelmente o sucesso que o Zago teve não seria tão grande assim. Ou talvez nem haveria sucesso. Talvez ele nem ficaria no Bolívar por muito tempo. Ele foi chamado para o Bolívar, porque, na verdade, gente, um técnico brasileiro aqui tal costuma ter aí para boliviano e paraguaios, pode ser, em alguns casos, interessante, né? Porque é o futebol brasileiro e tudo mais e tal. Mas o Zago não tinha demonstrado grande coisa que o legitimava para ser técnico de um clube grande da Bolívia, ainda que seja do futebol boliviano. A carreira anterior dele, ele foi de clube para clube, tal, com resultados muito ruins em alguns casos, um outro bom sim, mas no geral a carreira dele não o legitima para tocar um projeto no Bahia. Como é que ele joga? Ele joga de forma... Depende muito, ele se adapta muito ao elenco. Ele gosta de jogar com posse de bola em algumas situações, agora, né? Mas a mentalidade é sobretudo defensivista. Em alguns momentos, as circunstâncias obrigam a equipe dele a ter muito mais posse de bola. Estava acontecendo isso quando ele chegou lá na Bolívia. A circunstância da equipe dele ser muito melhor, ter um elenco muito melhor, fazer com que o time dele ficasse muito mais com a bola, mas não sabia o que fazer com a bola, porque ele não treinava isso. Ele queria que a equipe fosse defensivista. Então ele tem uma tendência a se adaptar, nesse sentido aí pode ser interessante para esse momento do Bahia com os jogadores e tal. Isso não é necessariamente ruim, até porque enquanto o técnico não tem aí no conhecimento pleno dos jogadores, é muito mais tranquilo, não é tão fácil, mas muito mais tranquilo você montar uma equipe mais defensivista de início do que ofensiva, né? Eu acho, sinceramente, gente, que é complicado também por outro ponto, o aspecto moral. O Zago foi chamado durante muito tempo de racista. O Zago teve um evento, quando ele era jogador de futebol, ele chamou de macaco, um jogador de juventude. Depois ele fala que se arrependeu. Aí você vai ouvi-lo falar porque se arrependeu, vai falar que ele teve que ir a cartório, a não sei o quê, ao fórum, muitas vezes, aquilo perturbou muito ele durante um ano, que ele precisou ir... Enfim, teve vários problemas. Tá? Ele não fala muito que ele se arrependeu, porque, enfim... Quando ele é jogador de futebol, na Itália ainda, ele cuspiu, deu uma cusparada na cara de um jogador da Roma, né, o Simeone, quando ele era jogador da Lazio. A Lazio é um time lá que muito torcedor de extrema direita. E o Zago, por exemplo, virou até ídolo, porque ele fez aquilo que os torcedores queriam e costumavam fazer muito. Era um símbolo dos torcedores da Lazio, cuspir na cara, né? Dar cusparada, dando a entender que estava cuspindo na cara dos inimigos. Então, ele virou uma espécie de ídolo aí. E ele nunca se arrependeu disso. Nunca. E a gente fala, não, mas isso era no passado. Agora, como técnico do Bolívar, ele encheu a boca de novo e cuspiu, gente. Uma coisa horrorosa. No rosto de um jogador brasileiro, do Jorge Wistman, né, o Jorginho. Né, Jorginho não, é o jogador do Bolívar, do Serginho, do Bolívar, né? E ele cuspiu novamente. Então ele tem esses problemas aí. Eu acho que isso não deveria combinar com um clube como o Bahia, que é um clube de ações afirmativas, né? Então eu acho que tem esse problema aí muito sério. Agora, dentro de campo, como técnico, também eu acho que é um técnico como outro qualquer. Eu não vejo nada demais. Eu acho que o Bahia está errando nessa busca desse técnico, né? Vamos esperar que não seja isso, porque muita gente estava sonhando aí com o Vojvoda e com outros técnicos e está acordando naquilo que para mim é um pesadelo. Evidentemente que se chegar, vamos torcer para que dê certo, porque a torcida do Bahia merece, mas em tese, ao menos em tese, gente, é um torcedor realmente um técnico muito complicado, que neste momento eu não indicaria. Por isso fica essa questão. A SAF está mandando mesmo, já, porque precisa mandar. Agora se está mandando, está errando. Por quê? Porque vai buscar um cara que era de um time que era parceiro lá na Bolívia. Não dá para buscar, para estudar e para achar um treinador melhor, não. Então tem esse problema aí. Então já começaria ruim. Mas vamos imaginar que tudo vai dar certo para a Bahia, porque essa também é minha torcida.